Salve, salve galera, tudo beleza? Tô chegando aqui hoje com uma entrevista muito especial com um cara que foi o homem forte aí da Fórmula 1 nos canais Globo durante muitos e muitos anos. Tô falando de Alfredo Bockel, que exerceu o cargo de gerente de esportes a motor na emissora do Rio de Janeiro por muito tempo e, claro, comandou aí coberturas de Fórmula 1, Stock Car e outras categorias. Um cara dessa importância, lógico, tem muita história para contar com o Galvão Bueno, com o Reginaldo Leme e com outros grandes nomes aí da cobertura do esporte a motor no Brasil. Então, escuta o bate-papo com ele, repleto de grandes histórias, grandes causos, divertidas histórias com o Galvão Bueno, com o Regi, com outros nomes importantes por aí. E claro, já deixa a curtida no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Agora sim, vamos lá. Salve, salve pessoal! Começando mais uma entrevista especialíssima aqui no canal do motorsport.com e hoje a gente vai bater um papo com um cara que sabe tudo da cobertura de Fórmula 1 aqui no Brasil, de transmissão, conhece os bastidores, inclusive os principais personagens, Galvão Bueno, Reginaldo Leme, equipes de reportagem. Estou falando de Alfredo Bockel, ele que está na tela com a gente, trabalhou durante mais de 20 anos no Grupo Globo, muitos deles quase que exclusivamente dedicados ao automobilismo. Ele está muito por dentro de Stock Car, de Fórmula 1, de todas as categorias do esporte a motor que tem relevância aqui no Brasil e conhece toda essa galera, vai poder falar um pouquinho para a gente sobre os bastidores, sobre a parte técnica e também sobre os personagens. Já citei alguns, mas vou deixar o Alfredo falar um pouquinho mais sobre isso na sequência já já. Antes de tudo, deixo claro aqui, Guilherme Longo, repórter do motorsport.com na entrevista com a gente, e reitero o agradecimento ao Alfredo pelo tempo cedido para essa entrevista. Alfredo, obrigado demais. Antes da gente começar o bate-papo de forma mais específica, eu queria que de maneira geral e rapidinha você falasse para a galera que está nos assistindo como é que foi o seu trabalho aí na área de esporte a motor do Grupo Globo durante esses últimos 20 anos e como que você atuava ali junto a Galvão, Reginaldo Leme, Mariana, na parte da transmissão da Fórmula 1, seja na TV aberta ou na TV fechada. Seja muito bem-vindo. Manda bala, Alfredo. Valeu, Carlos, Guilherme, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês no Motorsports, esse site que a gente sempre busca, né, para ficar informado sobre tudo que acontece no esporte a motor no Brasil e no mundo. Pois é, eu comecei a minha relação com a Globo em 2000, quando eu era estagiário do extinto site oficial do Galvão Bueno. Então, eu conheço o Galvão há 21 anos, né? Metade da minha vida. Eu tinha 21 naquela época, tenho 42 agora. E lá eu trabalhei junto com ele, ajudei no relacionamento dele com a imprensa, fui assessor de imprensa dele, fui assessor de imprensa dos filhos, que eram pilotos da Stock Car. O Kaká chegou em 2002, até em 2003, ele e o irmão Popó fizeram a dupla da equipe Petrobras RS, e eu fui o assessor de imprensa da equipe. Enfim, desde os meus 21 anos eu viajo aí por esse Brasil, atrás da Stock Car, nas pistas, praticamente eu conheço todas que a Stock Car, por onde a Stock Car passa. E foi assim que eu entrei na Globo como prestador de serviço, e lá eu fui contratado a partir de 2006, né? E especificamente no esporte a motor, nas transmissões de esporte a motor, na cobertura de esporte a motor, eu comecei em 2012, né, janeiro de 2012, eu virei editor executivo de esporte a motor da Globo, e eu cuidava das coberturas e transmissões da Stock Car, da Fórmula 1 na Globo, ainda nesse momento, sem falar em Sport TV. Então, eu sugeria as pautas, eu muitas vezes ia para ilhas de edição, editar as matérias, os VTs para Jornal Nacional, Jornal da Globo, Globo Esporte, Esporte Espetacular. Então, eu cuidava de tudo de motor que entrava na TV Globo, fosse em telejornais, fosse em transmissões, né? Era eu e o Rafa Lopes, que hoje é comentarista lá do Sport TV, ele era meu produtor nessa época, e a gente tocava essa parte junto com os amigos dos telejornais e na transmissão propriamente dita. Então, a primeira transmissão que eu fiz na TV Globo foi a primeira etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2012, né? E aí você tem um choque de realidade quando você entra no controle de transmissão pela primeira vez para fazer uma transmissão. Eu já tinha entrado algumas vezes, mas nunca ali para sentar no lugar do coordenador e tocar a transmissão, né? Você vê que tem muitas pessoas no controle de transmissão. Então você tem o produtor executivo, o operador de EVS, que é o cara que faz o replay, tem o operador de GC, que insere todas aquelas tarjas com informações na tela, tem o diretor de TV, que faz o corte de câmera, né? Então, muitas pessoas que eu nunca tinha nem visto. Então, você vê que televisão é uma coisa que você não faz sozinho, né? Por mais que você esteja ali
você é o coordenador da transmissão, você vai passar as orientações para aquelas pessoas, você depende do trabalho de todas elas ali envolvidas para a transmissão acontecer, né? E eu era o ponto eletrônico, eu ficava no ouvido do Galvão, maior parte do tempo, né? Eventualmente do Luiz Roberto, do Kleber, do Sérgio Maurício também. O Sérgio Maurício, a partir de 2012, virou titular da Stock Car na Globo. Ele fazia todas as corridas de Stock Car naqueles anos, 2012, 2013. A gente fazia todas as corridas da temporada pela Globo, né? E a Fórmula 1 sempre com o Galvão ou o Luiz Roberto ou o Kleber. Eventualmente o Sérgio também fez algumas corridas também na Globo. E eu falava com eles, passava as orientações editoriais para eles, né, pelo ponto eletrônico durante a transmissão, e também para os repórteres, né? No início era Carlos Gil e Mariana Becker, aí depois virou Marcelo Corrêa e Mariana Becker, e aí depois virou o Guilherme Pereira também com a Mariana Becker, né? Queridos amigos repórteres que cobriam em loco, né? Aos poucos os narradores foram parando de viajar e só os repórteres iam para as corridas. Então, basicamente... E aí, a partir de 2017, eu deixei de ser o ponto, porque eu fui promovido a gerente, e aí já entra o Sport TV na minha vida também. Eu passei a ser o gerente de eventos de lutas e motor do Grupo Globo como um todo. Então, onde tivesse transmissão de lutas, que eu ganhei lutas também, UFC e demais lutas, e esporte a motor, fosse Globo, fosse Sport TV, a gente chegou a fazer coisas no Globoesporte.com também, né? O canal Combate, né, que é o canal de lutas. Então eu coordenava todas as transmissões, eu era o gerente, e aí já não mais fazia o ponto eletrônico, minha equipe ia lá, eu era só o chato que ficava ali do lado deles, dizendo faz isso, faz aquilo, né? E aí minha passagem pela Globo terminou agora, em março de 2021. Com a saída da Fórmula 1, pesou muito, né? Claro. Eu perdi meu principal produto, que era meu produto de TV aberta. Apesar de hoje a volumetria de lutas e motor ainda ser muito grande no Sport TV, mais de 300 transmissões por ano, eu perdi o meu principal produto, que era o chamariz da TV aberta, né? O UFC, nesse momento, está sem contrato para aberta, então ele fica só no Sport TV e no Combate. A Fórmula 1 era o grande chamariz, era a grande vitrine do meu trabalho em TV aberta, e eu perdi isso e, consequentemente, perdi o emprego. Sim. Guilherme, você tem uma para fazer para o Alfredo já? Opa, tenho sim. Alfredo, prazer estar falando contigo. Quando a gente fala de transmissões de Fórmula 1 no Brasil, eu acho que, sem dúvida, o nome que a galera mais associa é o Galvão Bueno. Narrou aí, comandou as transmissões da Fórmula 1 por quase 40 anos, entre Grupo Globo e demais canais. E você mencionou no começo que tem um relacionamento de longa data com o Galvão, e isso é até muito importante, né? Esses anos que você estava no ponto, você tem que ter uma simbiose, né, uma sincronia muito grande com a pessoa que você está se comunicando. Então, como que era esse teu relacionamento com o Galvão Bueno, até mesmo antes aí do Grupo Globo, quando você falou que trabalhou no site, trabalhou com o Kaká e com o Popó? Cara, era muito bom, né? Eu brinco que o Galvão é meu pai profissional, né? E desde o primeiro momento, em agosto de 2000, quando eu comecei a trabalhar com ele no site, rolou uma relação muito boa, porque ele via em mim um moleque esperto, que conhecia e gostava de esporte, que era bom jornalista, escrevia bem, né? Eu escrevi muitas coisas para o Galvão, chamam de ghostwriter do Galvão, muitas colunas da revista da Stock Car, lá entre 2000 e 2006, eu escrevi para ele. Muitas entrevistas que pediam para ele por e-mail, eu escrevia as respostas, né, com ele. Então, você aprendeu a pensar como o Galvão, Alfredo? Aprendi. Isso é verdade, eu aprendi a pensar. Isso é muito, muito interessante e muito importante, porque a partir do momento que você faz assessoria de imprensa com um cara como o Galvão, com um cara como o Kaká, você precisa entender a cabeça deles. E eu tinha um banquinho de respostas já prontas, porque as perguntas nem sempre, né, variam muito. E eu aprendi muito a pensar com a cabeça. O Galvão cansou de falar para mim, pô, parece até que fui eu que escrevi esse texto. Porque realmente você vai pegando detalhes, insights, que te ajudam a construir, né, a você pensar um pouco como aquelas pessoas que você é assessor deles, né? Você precisa entender a cabeça deles, né? Isso é interessante. Como é que isso colaborou para a parte de cobertura de Fórmula 1 propriamente dita, né? Porque aí você já estava num outro momento da relação com ele.
Exato. E aí foi engraçado, né? Que o editor executivo ou o gerente, depois que eu fui, é uma espécie de coordenador editorial, uma espécie de chefe mesmo. Então, muitas vezes eu falava para ele o que ele tinha que fazer. Muitas vezes ele não concordava, muitas vezes ele retrucava, muitas vezes a gente trocava ideia, e assim a gente ia, né? Eu colocava para ele, muitas vezes, como alguns detalhes, obviamente não, eu não fico narrando no ouvido dele, não é isso, né? Ele narra a corrida normalmente, mas tem alguns pontos, alguns tópicos que a gente quer abordar na transmissão, então eu jogava isso para ele e falava, vamos falar disso, vamos falar daquilo e tal. E aí foi muito engraçado, que eu virei editor executivo de esporte a motor na Globo, exatamente pela minha relação que eu sempre tive com o Galvão. Porque ele entrou em atrito com a pessoa que ocupava esse cargo antes de mim e me trouxeram exatamente meio que para acalmar um pouco a fera. E foram anos muito felizes. Assim. A gente se dá super bem, até hoje a gente se dá super bem. Né? Foi uma das primeiras pessoas que eu liguei quando eu soube da minha demissão. A gente ficou 47 minutos no telefone, pensando no futuro, ele passando várias coisas para mim, enfim, trocando ideia mesmo, assim, né, me confortando também, enfim, é um cara que é muito especial na minha vida, assim, um cara, pô, fico até emocionado de falar do Galvão. Sim, é interessante esse relato seu com o Galvão, porque você de fato aprendeu a lidar com ele de modo que outras pessoas não conseguiam e aprendeu a pensar como eu perguntei. E aí vem a minha outra pergunta: como pensa a fera Galvão Bueno e o que o Galvão às vezes irritava quando você falava no ponto ali para ele? Ele falava, Alfredo, calma aí, como é que era essa relação? O que às vezes irritava e como que ele pensava a transmissão como um todo? É um cara que tem uma visão muito macro, né, de uma transmissão de televisão. Ele domina aquela parada lá, né? Inclusive muito feliz agora que domingo agora Tá de volta. está de volta depois de um ano. Muito bom tê-lo de volta, narrando a Supercopa do Brasil. Ele me pediu, no primeiro momento, quando a gente começou a fazer as transmissões, para eu ser breve, objetivo no que eu falasse com ele no fone e sempre falar quando ele estiver falando, nunca quando um comentarista estiver falando, né? Você pensaria exatamente o contrário, né? Quando ele se calar, o comentarista falar, é a hora de você falar com ele. Não. Eu perguntei por que não? Porque eu não vou ouvir o que o comentarista está falando. Se você falar junto com o comentarista, você vai cobrir a voz do comentarista no meu ouvido. Então, eu prefiro que você fale quando eu estiver falando. Então, toda a orientação que eu dei para ele durante esses 5 anos que eu fui o editor executivo de esporte a motor da Globo foi sempre quando ele estava falando. E você vê todo o preparo do cara para ficar ouvindo vozes e narrando o que está acontecendo. Né? Isso é muito interessante, porque o cara tem um nível de automatização do pensamento, vamos colocar assim, que ele é capaz de continuar falando e sempre bem, né? Porque o Galvão não é só o cara que fala, é o cara que fala bem e ainda assim pegando instrução. Não chegou em um dado momento que você, às vezes, deu uma instrução no momento que ele estava falando algo mais cabeludo e deu algum chabu ali? Já aconteceu isso, Alfredo? Sempre acontece, né? Quando ele se alonga mais em alguma coisa, eu falo, vamos lá, vamos narrar. Quando ele se alonga mais num tópico. Já aconteceu, por exemplo, você está na coordenação, você está falando com o diretor de TV, está falando com o produtor executivo, está falando com o produtor, está dando uma orientação para o repórter e ele está lá narrando. E você, naquele exato momento, você não está ouvindo o que ele está falando. E aí a transmissão corre e eu dou uma orientação para ele. Ele me manda o recado no ar. Como eu já falei antes, isso acontece também. Na transmissão em si, né, você não tem muitos arranca-rabos porque você está ali no ar, né? Mas fora da transmissão, a gente já cansou de brigar, de divergir, né, e tal. Mas a gente sempre se acertava, porque a gente estava ali por um bem comum, que era fazer a melhor transmissão possível. Né? A briga do bem, no caso. Guilherme, manda uma para o Alfredo, por favor. E, Alfredo, ainda no Galvão, né, tem algumas histórias dele, né, que ele ouve enquanto fala como nenhum outro, como você já disse isso, né? Tem relatos aí de episódios em Jogos Olímpicos, inclusive o Sérgio Maurício comentou alguns aqui quando a gente conversou com ele, dele fazer off sem ver a imagem, só com base no ponto, ou talvez um texto que tinha escrito ali para ele antes. Era assim mesmo?
Era assim mesmo. Eu me lembro de em 2012, eu acho que foi 2012 que o Chico Anísio morreu. Se não foi 2012, foi 2013. Foi uma corrida de madrugada e pediram ali, quando a gente, antes ou depois da transmissão, que ele gravasse alguma coisa para o Esporte Espetacular, que ia horas depois ali da transmissão sobre o Chico Anísio. E assim, ele começa. Qual é o nome daquele personagem mesmo que ele fez? Ah, e aquilo lá? Tá, sei que, de repente, gravando. Ele sai falando, né? Ele pediu ali 3, 4 informações para você, você passou para ele e, de repente, ele constrói na cabeça dele um texto e vai embora. Não tem teleprompter para o Galvão, né? Não tem teleprompter. Ele faz tudo da cabeça dele, no improviso dele, né? Era assim, os textos que ele fazia nos GPs para o Jornal Nacional de sábado, por exemplo, né? Que ele fazia aquela gravação de 1 minuto, era tudo ali na hora e não grava 2 vezes. Grava uma, quando é para gravar 2 vezes, ele fala, pô, acho que não ficou legal. Eu falei, não, ficou. Não ficou legal. Vou fazer outra. Aí ele faz a segunda, fica muito melhor que a primeira, ele tá vendo? Tinha que fazer outra. E assim vai. A questão da palavra, do lidar com o vídeo, com a câmera, para ele é uma coisa muito natural, né? E falando um pouquinho sobre os narradores em geral, especialmente aqueles com os quais você trabalhou, claro, tem uns que gostam desse diálogo, né? Seja de uma forma X ou Y, tem outros que são mais ao melhor estilo Kimi Raikkonen, né? Leave me alone, I know what I'm doing. Como é que eram os diferentes nomes aí do Grupo Globo nessa época? Tinha um que não gostava muito que você desse uma dica X ou Y ali no ponto, ou era todo mundo tranquilo em relação a isso? Cara, todo mundo tranquilo, porque todo mundo entende o papel do coordenador da transmissão, né? Ninguém vai ficar falando abobrinha no ouvido do narrador. Quando o coordenador interfere, é porque realmente alguma coisa precisa ser dita, ou alguma correção de rota precisa ser dada, ou você precisa chamar um break urgentemente, ou acabou de acontecer alguma coisa e eu vou te passar uma informação importante que você precisa dar no ar. Pode ser até do jornalismo mesmo, quantas vezes o narrador interrompe um jogo para dar uma notícia do jornalismo e chama mais informações ao decorrer da programação da Globo e tal. Então, eu sempre evitava ser longo no fone, entrar para falar besteira, entrar desnecessariamente. Então, eles sabiam que quando eu entrava é porque eles realmente precisavam ouvir. E quando eu precisava falar uma coisa mais longa, eu pedia para o narrador dar uma deixa, né? O Fórmula 1 na Globo, Emoção na Pista. E aí entra lá aquela comercialização, e nesse momento eu dava uma informação mais longa. Eu falava para ele, Galvão, dá uma deixa que eu preciso falar com você. E aí ele dava a deixa no momento oportuno, e eu tinha mais tempo para falar mais longamente com ele enquanto entrava aquela propaganda no ar. Alfredo, você citou aí a questão do jornalismo, eu queria fazer uma pergunta mais da parte de organizar a transmissão, porque eventualmente, até do ponto de vista jornalístico, vocês tinham que alongar a transmissão em TV aberta ou em TV fechada, porque, não sei, corrida teve bandeira vermelha, chuva, enfim, um monte de coisa, ou então coberturas mesmo, não sei se você chegou a pegar Spygate, Crashgate com a galera ali em cabine ou mesmo em loco, como é que foi isso, mas como é que era lidar com esse desafio de também ter que ser o cara que está bancando a transmissão ali na TV aberta, eventualmente num caso como um GP, sei lá, do Canadá, se eu não me engano, de 2011 ou 2010, que teve 4 horas de corrida. Como é que era essa parte mais jornalística propriamente dita, Alfredo? Então, quando há uma interrupção, a primeira coisa que você faz em TV é ligar para o plantonista ou para a pessoa que está responsável pela programação naquele momento. Então, você vai... É mais um que você passa a falar durante a transmissão. Então, ou ele aparece no controle e fica ali do teu lado, ou você vai pelo WhatsApp, ou você vai pelo ramal, mas você está, né, em contato com o cara falando, a corrida foi interrompida, não tem previsão de volta. Agora tem uma previsão, vai voltar em 10 minutos. Aí quando recomeça, você fala, agora daqui, se nada acontecer até o final da prova, você tem mais 35 minutos de transmissão. Então isso ajuda o cara a ir derrubando e subindo coisas que vão depois da transmissão. Isso acontecia muito com o Esporte Espetacular, tiveram muitas corridas que o Esporte Espetacular tinha 2 partes, né? Ele abria, entregava para a corrida e depois voltava o Esporte Espetacular.
E aí, quando vinha o esporte espetacular depois e dava algum problema de interrupção de prova, a gente falava diretamente com o editor que estava fechando o esporte espetacular naquele dia. E também com o pessoal da programação. Já teve caso de ter que derrubar o esporte espetacular inteiro, que vinha depois, porque não fazia mais sentido, de tanto que a prova se alongou, não ia sobrar nada para o esporte espetacular, então a gente anunciava no ar, a segunda parte do esporte espetacular, vocês não vão ver a matéria, se já tinha alguma matéria chamada, matéria especial com o Neymar, que você veria logo após a corrida, vai ficar para o domingo que vem, logo depois da corrida você continua com temperatura máxima, ou sei lá o que vinha. Então, esses acertos a gente vai fazendo ali na hora mesmo, e sempre na expectativa, né, de quando vem aquela tarjinha na tela falando relargado em 10 minutos, aí você já tem um norte, né? Porque muitas vezes a corrida fica ali parada e você não tem a menor ideia de que horas vai voltar. Então, a gente antecipa break, aquele break que a gente daria depois da corrida, a gente antecipa para dar ali naquele momento, para tentar reorganizar a casa também e para tirar mais um elemento lá de depois da corrida, para não estrangular muito a grade. Então, são pequenos acertos aí que você vai fazendo. Ah, deve ser uma correria, porque a gente mesmo sabe como é que é, enquanto não sai o aviso ali de largada em 10 minutos ou qualquer coisa que o valha, fica aquela expectativa ali sem fim. Mas falando um pouquinho mais da parte de matéria, de programação mesmo, eventualmente Jornal Nacional, que era algo que você cuidava também, por exemplo, caso do Spygate, o Reginaldo Leme sempre disse que não avisou ninguém, nem Carlos Gil, nem Galvão, sobre a investigação da Renault. Como é que é, num caso como esse, ser pego meio de surpresa? Essa parte de bastidores. O próprio Reginaldo Leme, nesse caso específico, comenta que o Galvão ficou falando isso é grave, porque ele mesmo veio que do nada para ele a informação. Então, o Crashgate, Spygate, isso aí é complicado também ali para você, né, Alfredo? Eu não estava, né, nessa época ainda, mas traremos muitos detalhes sobre esse episódio e toda a carreira do Reginaldo Leme no livro que estamos terminando. Eu estou escrevendo o livro da história, da carreira do Reginaldo Leme, já está nos finalmente para ser lançado esse ano ou no próximo, e aí entra um pouco a pandemia, né? Mas o que o Regi conta disso aí é que a história que todos já sabem, né? O delator, né, da história foi o Nelson Piquet, que passou a informação para o Reginaldo. O Reginaldo apurou lá no GP com mais algumas pessoas e foi para a transmissão sem falar com ninguém que ele tinha essa informação, e em determinado momento ele lançou. E vocês, como é que vocês reagiram a isso? Então, ainda não era comigo, né, nessa época, ainda não era eu o coordenador nessa época, mas o Galvão meio que ficou desconcertado, né? Ele fala isso, e ele fala que, como você falou, isso é grave, isso é grave, isso é grave, e no fim, quando acabou a corrida, o Reginaldo sai da cabine, ele conta que ele foi cercado pela imprensa mundial, e teve ali que dar as explicações sem revelar a fonte, que era o Nelson. E acabou que tudo se confirmou mesmo, tudo que o Reginaldo falou ali, contou ali, enfim, foi realmente o que aconteceu naquele episódio bastante lamentável aí da história da Fórmula 1. Então a galera que está nos assistindo tá vendo como é que é o calor ali do negócio, porque tem que lidar com um monte de coisa. Você até não estava na gerência ali nessa época, mas com certeza o bafafá que deu. Esse fato foi muito nas resenhas, né? A gente saía das corridas, quando a corrida era no estúdio no Rio, a gente atravessava a rua, ia para a padaria em frente, tomar o nosso cafezinho, pãozinho na chapa, ou quando era em São Paulo, a gente descia, tem uma padaria dentro da Globo de São Paulo, que a gente também ficava lá nas resenhas, tem muitas fotos dessas resenhas, inclusive, lá no meu Instagram, e esses papos eram recorrentes, esses causos da Fórmula 1 eram recorrentes, e principalmente esse a gente falou várias vezes sobre ele. O fã que está nos assistindo deve imaginar o nível dessas resenhas aí, as informações privilegiadas das resenhas. Mas, Guilherme, manda mais uma aí para o Alfredo, por favor. Alfredo, você já citou aí várias histórias, mas eu queria saber, assim, entre essas corridas que você trabalhou, seja ali na transmissão ou depois como gerente, qual corrida ou quais corridas você diria que estão ali entre as mais tensas? Seja pelo acontecimento da corrida por si só ou os bastidores da transmissão, alguma coisa que tenha acontecido ali por trás das câmeras?
Cara, a transmissão é tensa por si só, né? Fazer ao vivo é uma tensão por si só, né? Mas eu sempre fui assim, nunca tive assim. Os GPs do Brasil eram transmissões mais complicadas, né? Eu fiz o GP do Brasil de 12, 13, 14, 15, 16, 17 no fone, depois 18, 19, 20, não, 20 não teve, né? 18, 19, já como gerente. É uma transmissão tensa porque ali você tem uma estrutura muito maior, você tem câmeras, né? Porque como é que é a transmissão da Fórmula 1? Você recebe o sinal pronto já, que é o sinal da FON, da Liberty, já chega, é o mesmo sinal no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, é o mesmo sinal. A sua interferência é ali naquele início, quando você põe os narradores e comentaristas no estúdio, então ali tem um roteirozinho, aqueles 10 minutinhos antes da largada que a gente fica ali, tem um roteirozinho, a gente passa para os narradores e comentaristas o que a gente gostaria, o que a gente vai ter de arte, de matéria para rodar, de participação de repórter. Eles também, narradores e comentaristas ali entre si, discutem o que eles querem falar ali na hora, né? E na participação, né, que o narrador chama um comentarista, depois troca, vem o outro, eles meio que discutem ali o que cada um vai falar para não ficar redundante. E eu destacaria as transmissões do GP do Brasil, porque eram as maiores audiências, era uma estrutura maior, você não fazia da... Se bem que o último ano, 19, a gente até fez do controle da Globo em São Paulo, mas até 2018, entre 2012 e 2018, todo aquele tempo antes que eu não participava ainda, a gente fazia do caminhão em Interlagos. Então, é uma estrutura mais suscetível a erro, é uma estrutura maior, você tem que estar mais atento, né? O esporte espetacular muitas vezes entregava ali para a corrida, então levantava a galera do esporte espetacular que estava no caminhão coordenando o esporte espetacular, e aí eu entrava e sentava, tinha poucos minutos ali para organizar a casa, você tinha uma pré-hora um pouco maior nos GPs do Brasil, né? Então, os GPs do Brasil, e chamava, era um produto muito institucional para a Globo São Paulo, um produto muito importante para a Globo São Paulo. Então, ia diretor de tudo que era área. Eu brincava que tinha aqui a muralha da China atrás de mim, que era diretor de tudo quanto é área, dando pitaco, falando comigo. Então, você tinha que ficar muito tranquilo, muito sociável, ouvindo todos os diretores, a opinião de todos os diretores. E aí, quando um diretor mandava você falar alguma coisa para o Galvão, você citava o diretor nominalmente, que o Galvão gostava de saber quem estava dando aquela orientação. Não era assim, a direção pediu. Não, o diretor fulano de tal pediu tal coisa para você. Então tinha esse tipo de interferência, então se tornava uma transmissão bastante tensa. Todas do GP do Brasil. O Alfredo, você citou aí os desafios do GP do Brasil, inclusive uma situação interessante, né? Você está fazendo ali no caminhão com 500 diretores atrás de você, e você pegou aí um período de transição, a Globo antes mandava todo mundo em loco, né, inclusive narradores e comentaristas, depois começaram as transmissões em tubo, só tendo ali em loco repórter, produtor, cinegrafista. Numa situação dessa, o que é mais difícil de administrar? A galera na cabine ou a turma que está ali em loco, que está acompanhando o evento ao vivo? Para mim, na verdade, como coordenador, não tinha muita diferença entre eles fazerem no local ou no estúdio, porque tanto no local quanto no estúdio eu me comunicava com eles da mesma forma, que era pelo botãozinho ali na régua, eles recebiam lá a orientação pelo mesmo ponto. O que diferenciava é que para eles era muito melhor estar no local, eles viviam o evento, né? Eles adoravam viajar, né? O Galvão e o Reginaldo faziam isso há décadas, eles adoravam o ambiente da Fórmula 1, e, por exemplo, na época do Felipe, ou na época do Rubinho, eles tinham total acesso, né? O Galvão entrava no motorhome da Ferrari sem pedir licença, ele entrava e ia lá no segundo andar, onde tinha os quartinhos dos pilotos, onde eles descansavam, ele tinha total acesso ao quartinho do Massa. Então, ali, nesses papos, eles pegavam muita informação para os caras que eles usavam na transmissão, isso enriquecia bastante, né? Mas... para mim, coordenador, não fazia muita diferença de estarem em estúdio ou estarem na cabine no autódromo. Perfeito. É interessante essa resposta, porque
eu tenho curiosidade para saber algo parecido com o que o Guilherme te perguntou, mas mais do ponto de vista seu, enquanto alguém que está lidando com a pessoa Galvão Bueno ou a pessoa Reginaldo Leme, porque do ponto de vista do botão ali, do gerenciamento da transmissão, eu entendo que não faz tanta diferença, mas o Galvão, por exemplo, não ficou mais rabugento com o fato de ele não poder ir nas corridas, o Reginaldo com o fato de ele não poder apurar ali diretamente com os pilotos. Como é que isso ficou para eles e como é que você sentiu tudo isso, Alfredo? Eles não gostaram, né? Não gostaram nem um pouco de não viajar mais para a Fórmula 1. Muitas vezes eles reclamaram com os diretores, muitas vezes eles tentaram, pelo menos, ir numa ou outra viagem, né? Mas chegou um determinado momento que não se viajava mais por uma questão de custo mesmo. Eram viagens caras para a empresa. Mas, assim, o amor deles pela Fórmula 1 é muito maior que qualquer coisa. Então, você vê até agora o Reginaldo na Band. O Reginaldo também não vai mais viajar para corrida nenhuma, mas ele também achava que nunca mais ia fazer Fórmula 1 na vida. E a Band levou os direitos, ele está feliz da vida, ele parece um garoto no ar. E o próprio Galvão também, sempre que narrou Fórmula 1, nunca se atrasou para corrida nenhuma, fosse de madrugada, fosse de manhã, 9 da manhã, sempre estava lá pronto para narrar, porque eles amam isso, a verdade é essa, né? Você pode até pegar o livro do Galvão, né, que ele escreveu, Fala Galvão. As melhores partes, as melhores histórias são de Fórmula 1. O Galvão foi dono de equipe, sócio de equipe na Stock Car, junto com Aston Bezerra. Quer dizer, a vida do Galvão é muito voltada para o automobilismo. Os filhos dele viraram piloto. É claro que ele pegou notoriedade e muita fama, né, narrando a seleção brasileira, narrando os títulos mundiais dos clubes brasileiros, narrando futebol e tal, mas eu tenho certeza, convicção, que a grande paixão dele é Fórmula 1. Sem dúvida, dá para perceber, trocando ideia com ele em paddock, que é em outro patamar ali. Guilherme, manda uma, por favor. Alfredo, você falou um pouquinho sobre a questão de bater cabeça, né? Tinha hora que não batia a opinião tua, da galera. Onde que você tinha mais esse choque, assim? Pessoal da cabine, narrador, comentarista, ou os produtores ali em loco, Jaime Brito, repórteres, Mariana, Marcelo? Com o Galvão a gente sempre se atritava um pouquinho, mas sempre com muito carinho, muito respeito, né? Ele queria falar uma coisa, falar, Galvão, não vamos falar isso. Mas eu vou falar. Eu falei, então você fala, né? Você está com o microfone na mão, você que sabe, mas se você quiser a minha opinião, eu acho que você devia ir por outro caminho e tal. Então a gente sempre trocava muito, né? O Galvão sempre me ouviu muito, né? Apesar de ser uma pessoa de personalidade extremamente forte, de opiniões extremamente firmes, ele sempre escutou muito, né? E, cara, assim, não tinha grandes problemas e grandes atritos, para ser sincero, não. O Jaime é uma pessoa com uma personalidade bastante parecida com o Galvão, né? Eles são muito contemporâneos, eles pensam muitas vezes parecido em relação à transmissão também. Eu sou de outra geração, né? Eu vim com uma outra cabeça fazer televisão, que não é a televisão que eles faziam juntos, né? O Jaime está desde a década de 90 na Fórmula 1. Então eu trouxe algumas coisas diferentes e aí sempre bati ali, sempre teve muita troca, muita discussão, muito um ter que ceder para o outro também, mas sempre com muito respeito e tranquilo também. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito e que foi muito, muito importante para mim na minha saída da Globo, ter ouvido coisas de pessoas da minha equipe que me comoveram muito e eu vou levar para o resto da vida da minha forma de gestão, né? A minha forma de transparente, sincera, de gerir a minha equipe, de lidar com a minha equipe, minha forma sempre presente. Eu nunca fui um chefe ausente, não sei fazer de outra forma. Então, recebi feedbacks maravilhosos na minha saída, que eu já recebi um pouco antes, mas o momento da saída é o momento que as pessoas escolhem para falar talvez tudo que não falaram para você. Então, recebi esse carinho muito grande exatamente por essa minha forma. Eu sempre lidei muito na forma do diálogo, né? Eu sempre dei muito espaço para as pessoas falarem e para eu falar e para a gente chegar a um acordo. Nunca impus a minha opinião e nunca deixei que alguém impusesse a opinião para mim se eu não concordasse. A gente sempre parava para conversar.
Isso é bastante interessante de ter em vista, até porque é muito natural do jornalismo, né? Essa discussão eterna de pauteiro com repórter, com produtor, com editor, Gostamos de tem uma que ter. resenha, né, cara? Exatamente. Mas eu queria explorar um pouco mais sua relação com um outro grande personagem aí, que é o próprio Reginaldo Leme, que você citou, que certamente está muito feliz com a ida da Fórmula 1 para a Band. Como é que era ali o trabalho com o Reginaldo, que a gente sabe que, especialmente até o momento que ele ia nas corridas, era um cara que tinha muita informação de Fórmula 1 como um todo, não que o Jaime não tivesse, não que o Galvão não tivesse, mas o Reginaldo, pela cobertura de tantos anos até, pré-TV e tudo mais, era um cara que tinha muita essa informação de bastidores. E como é que era essas resenhas com ele até, né? Para o extra transmissão, como é que era essa relação com o Regi, Alfredo? Cara, o Regi é uma pessoa muito doce, muito legal. Assim. Um cara excepcional. Eu brinco que o Galvão é meu pai profissional, o Regi é meu tio, né? Porque ele é um cara... Desde a nossa primeira transmissão, foi uma corrida de madrugada, provavelmente GP da Austrália, né, que abria a temporada. Acabou a transmissão em 2012, isso. Eu virei para ele e falei, e aí, Regi, como eu fui? Aí ele falou, cara, você foi muito bem, você foi muito calmo, né, na forma como você passava as coisas no fone, sempre objetivo, sem se alongar, né, com tranquilidade. Gostei. Né? Essa primeira transmissão você não quis inventar, falou só o essencial, foi muito bem. Agora, pô, eu fui muito mal, né? Aí eu quase caí na cadeira, eu estava em pé do lado da cadeira, eu quase sentei, assim, falei, como assim você foi muito mal? Você achou que ele estava te zoando, Alfredo? Não, o Regi, ele é muito perfeccionista e muitas vezes inseguro também com relação ao desempenho dele numa transmissão. E eu entrei em choque ali, porque eu estava iniciando minha carreira na televisão e o cara que fazia aquilo há mais tempo do que eu tinha de vida estava falando para mim que tinha ido mal. Eu falei, não, Regi, não foi mal. Porque assim, eu sempre falei para ele, Regi, você vai muito mal. Você vai muito mal. Você é nota 8, cara. Entendeu? Porque não tem como Regi ir mal. O Regi é uma unanimidade. O Regi é uma unanimidade. Não existe uma pessoa que não gosta do Reginaldo Leme. Entendeu? Então, assim, é um cara muito especial que me deu a honra de fazer esse projeto do livro agora com ele. É um cara que eu falo muito ainda hoje em dia. Né? É um cara muito meu vovô garoto aí, né? Muito... E essa doçura dele, até para o pessoal mais jovem como eu, Guilherme, dá para notar de maneira clara aí no primeiro contato, assim, porque é um cara que, sendo quem ele é, em tese poderia até ser um pouco mais avesso às interações com gente que ele não conhece, mas sempre trata com muita doçura. Ele tem um negócio com os mais jovens, né, os jornalistas especializados em automobilismo mais jovens, ele dá muita atenção e ouve muito o que eles têm a dizer. Foi assim com o Rafa Lopes, Fred Sabino, que está com ele na Band agora, Alexander Grunwald, que trabalhou muito tempo na Globo também, e trabalhou com ele no Linha de Chegada, ele ouvia muito o Grun na época do programa, e qualquer jovem jornalista que parar para falar com ele, ele vai dar toda a atenção do mundo. Ele gosta muito desses mais jovens que estão oxigenando, né, o nosso nicho. Sem dúvida, isso é muito legal do Regi, até por isso ele é o cara que ele é, né? Com todo o tamanho que ele tem, num bom sentido, na cobertura de esporte a motor aqui no Brasil. Guilherme, você tem uma perguntinha aí sobre os comentaristas, Burti, Giafone, pessoal em geral, esses ex-pilotos que enriquecem a cobertura? Manda bala, manda aí pro Alfredo, que essa é boa também. Então, como o Carlos mencionou, esses anos aí que você ficou na Globo, trabalhou com vários ex-pilotos que agora são comentaristas. Rubinho, que participou ali, inclusive em loco, fazia aquelas entrevistas que a galera gostava muito. O Burto e o Giafone, que trabalhavam ali ao lado do Regi, ao lado do Galvão. Como que era esse teu contato com esse pessoal aí? Essa galera que trazia um know-how diferente, né? Não eram jornalistas, tinham esse conhecimento da pista já também para enriquecer as transmissões. Eles formavam uma dupla, todos eles com o Reginaldo, muito legal, né? Que você tinha ali as partes história do automobilismo e a parte prática do automobilismo, né? Com o Rubinho a relação foi muito curta, ele ficou com a gente 1 ano. Né? O Burt, muito mais tempo, eu tive uma relação muito próxima com o Burt, profissionalmente falando, né?
A gente trocava muito, o Burt era muito aberto a ouvir feedback e melhorar. O Burt ele tem uma postura mais dura, uma coisa da personalidade dele, e eu ajudei ele a se soltar um pouco mais nas transmissões. Você vê que nos últimos anos ele já fazia mais piada, ele já ria mais, ele já brincava mais com o narrador, né? E ele teve um desenvolvimento muito grande enquanto comentarista, né? E, por exemplo, fui eu que dei a ideia dele ser comentarista do Hora 1 nos fins de semana, na sexta antes do GP e na segunda depois do GP, né? Daí saiu, inclusive, o namoro dele com a Mona Lisa Perrone. Eu fui um cupido indireto dessa história também. E o Jafone, a gente só trabalhou junto 2 anos, mas foram assim 2 anos muito legais, muito legais. O Jafone é uma pessoa muito legal, né? E assim que ele saiu da Globo, ele escreveu um texto muito bonito no Instagram dele, me agradecendo porque eu cumpri tudo que eu prometi para ele. E a nossa relação é um outro cara também que também era muito aberto a ouvir os feedbacks que eu dava para ele. Enfim, um cara muito especial, que eu também torço muito por ele, torço muito pelo Burt também, que o Felipe ainda é piloto, né, na Copa Truck, o Burt já parou de correr, mas eu torço muito que eles continuem a carreira deles como comentarista com muito sucesso. E, Alfredo, esses pilotos aí que foram comentaristas, eles estão muito acostumados, né? Tem o ponto ali na hora da corrida e escutam tudo. Mas transmissão, outra pegada, outra direção. Eles conseguiam ouvir bem esse ponto eletrônico aí, os teus comentários na hora da transmissão? Ouviam. Aí com eles eu já tinha que fazer diferente do que eu fazia com o Galvão. Eu tinha que falar. Aí, na verdade, eu tinha 2 teclas, né? Uma para o narrador e outra para os comentaristas. Então, quando o Galvão começava a falar, eles paravam de falar, o Galvão começava a falar, eu falava alguma coisa só com eles. Mas sempre foi muito tranquilo também. Até por eles serem pilotos, não serem oriundos da televisão, eles até escutavam mais o que a gente tinha a dizer para eles. Esse lado do team radio aí dos pilotos é divertido. Mas você citou o Rubinho e o casamento curto com a Globo ali, de certa forma. Alfredo, por que não deu certo? Por que não foi mais longeva essa parceria com o Rubinho Barrichello? Em determinado momento ele começou a fazer acelerados no YouTube, né? E isso conflitava muito com o trabalho que ele fazia na Globo também, né? Então durou 1 ano, começou num GP do Brasil, ele fez a última etapa da temporada no GP do Brasil e depois ele fez quase todo o ano seguinte com a gente. E por esse conflito aí não foi para frente a parceria com o Rubinho, mas era um cara que, sem dúvida, assim, né, um dos caras que mais andou de Fórmula 1, vai ser ultrapassado pelo Kimi Raikkonen, mas enfim, em número de GPs, mas a experiência dele é um negócio absurdo, né? A experiência que o Burt teve muito menos, que andou muito menos de Fórmula 1 com ele, e o Jafone nem de Fórmula 1 andou, né? Então o Jafone, isso foi muito interessante, o Jafone, quando ele chegou, e até a pré-temporada da Fórmula 1, ele falou: Alfredo, eu vou, por minha conta, eu vou pagar, porque eu preciso entender desse negócio aí, e vou ficar lá, vou me internar lá nos dias de treino, lá na pré-temporada, vou falar com todo mundo que eu conseguir falar, e vou voltar sabendo tudão disso aí. Eu só preciso que você me arrume o credenciamento. Eu falei, tá bom, fechado. E ele foi mesmo, estudou pra caramba e voltou para a primeira etapa sabendo tudo. Foi uma proatividade muito bacana dele. Esse depoimento é muito bom, porque você vê que o cara tava na pilha, de fato, a fim de se inteirar de tudo, né, Alfredo? Isso para você, por exemplo, sinalizava de maneira maravilhosa, porque não precisou nem partir da direção, né? O cara já foi lá por conta própria. Claro que eu cheguei para a direção e falei, vai acontecer isso aqui, é um pouco inusitado, mas enfim, não, beleza, se ele quer ir, fica à vontade, arruma um credencial para ele, vai. E, inclusive, ele gostou tanto desse brinquedo aí da Fórmula 1, que foi um dos motivos, né, que ele pediu para sair da Globo para ir para a Band, né? Porque
Falou, cara, eu quero continuar com isso. Gostei muito, muito legal a Fórmula 1. É a principal categoria, é onde eu vou ter mais evidência. Sei que o Sport TV pegou agora a Fórmula E, que é uma categoria muito legal também, mas eu quero continuar com a Fórmula 1. Tenho lá minhas relações com a Band, fiquei 10 anos lá dentro, vou bater lá para ver se eu consigo voltar. E conseguiu, e já fez uma grande transmissão aí na primeira etapa do ano. Você citou aí a Band, eu vou perguntar um pouquinho sobre isso para você, Alfredo. Como é que você avaliou aí a transmissão? Como é que você viu todo esse processo da saída da Fórmula 1 da Globo rumo à TV Bandeirantes? A gente sabe que tem toda a questão de negociação de direitos de transmissão e tudo mais, mas como é que você avalia esse momento inicial dessa nova era da Fórmula 1 aqui no Brasil, né? Porque são 4 décadas de transmissão na Globo e agora, de fato, uma casa nova, embora a gente tenha rostos bem conhecidos aí da Fórmula 1 aqui no Brasil. A primeira coisa é que durante a corrida, se você parasse para escutar, você ia achar que você estava na Globo, né? Porque eles levaram a equipe inteira, né? O Sérgio Maurício, o Reginaldo Lenk já estava lá desde o ano passado, e o Felipe Jafone, a Mariana na reportagem, enfim, escolheram muito bem, né, as pessoas para conduzir a Fórmula 1 no ar lá. A grande diferença foi o espaço de grade que eles abriram, né? Assim, eu sou fanzaço da Glenda e do Elia. O Elia, desde que eu era moleque, não existia TV a cabo, então a gente rezava para chegar o domingo para a gente ver o show do esporte, ver o campeonato italiano às 11 da manhã com Silvio Luiz e Silvio Lancelotti. Então, o Elia faz parte do meu gosto pelo esporte. Eu peguei muito vendo show do esporte com Elia Júnior, com Luciano do Vale, com Verão Vivo, com Maguila, com Sinuca, com Rui Chapéu e Roberto Carlos, com o Campeonato Paulista de Aspirante, com Seleção Brasileira de Master. Então, o show do esporte faz parte da minha vida. E o que eles fizeram na transmissão da Fórmula 1 foi demais para o público que acompanha e que gosta, né? Os caras fizeram pré-hora de 3 horas. E eu fiz um texto imenso nas minhas redes sociais, meio crítico de TV, né? Sobre a transmissão. A grande coisa é que você chega à conclusão que não dá para inventar, né? Você tem um limite de acesso à Fórmula 1, você tem um limite de número de pilotos, são só 20 personagens, você tem um limite de brasileiros campeões mundiais, são 3 e um já faleceu, então você tem um limite de personagens para explorar. Então, em termos de formato, não teve grande novidade nenhuma. Quem acompanhava a Fórmula 1 no Sport TV e na Globo viu ali coisas muito parecidas, né? Só que a grande diferença, repito, foi esse espaço na grade, 3 horas de pré-hora, e assim, eles conseguiram realmente fazer uma coisa que a Globo nunca conseguiu, botar num estúdio, no mesmo estúdio, Nelson nunca conseguiu, pelo menos na minha gerência, botar Reginaldo Leme e Nelson Piquet, 2 grandes amigos, 2 grandes ícones do Brasil na Fórmula 1, no mesmo estúdio, conversando ali. Aquela ação foi muito legal. Apesar de um pouco desastrada ali no início, que o Elias saiu do estúdio, quase caiu, aí a Glenda não sabia se o Nelsinho ficava ou se ia com a Elia, aí o Reginaldo não sabia o que falar, ficou mudo, né? E a Glenda ficou enrolando, mas aí ficou enrolando com um negócio muito legal. Lá fora estava o carro da estoque do Nelsinho, ligou o motor, aparece o Nelson, entra no estúdio, fala aquela besteira eu ia te perguntar disso justamente, Alfredo. Como é que você avaliou tudo aquilo? Aquilo é Nelson Piquet, né? Quem acompanha automobilismo, quem vê as entrevistas do Nelson, quem vê, Nelson já falou mal várias vezes do Galvão, já falou mal várias vezes da Globo. É o Nelson aquilo, né? O Nelson foi extremamente deselegante, por exemplo, quando o Mansell veio para o Brasil gravar um comercial de carro com ele e o Sport TV reuniu os dois para fazer uma entrevista. O Mansell com aquela fleuma britânica, tentando ser elegante com o Nelson. Sem bigode. O Nelson extremamente deselegante, falando as coisas para ele de qualquer jeito, entendeu? Aquilo é o Nelson. Tem quem acha autêntico, tem quem goste. Tem quem acha mal educado, para dizer o mínimo. Mas é o Nelson. O Nelson é assim. E o Nelson não vai mudar. O Nelson já está velho demais para mudar. Então o Nelson é assim. E falou aquilo, é desnecessário. Totalmente necessário. Mas assim, é o tricampeão, é o Nelson Piquet, sabe? Assim, foi um golaço da Band ter colocado ele ali no estúdio da Band, junto com o Regi, que
que é um parceiraço dele de vida, de Fórmula 1, né? Com o filho, o Nelsinho também, que eu torço muito para o Nelsinho, né? Tocar para frente a vida dele, né? Teve problemas na Fórmula 1, teve problemas na Fórmula E, mas parece que está bem na estoque. Eu torço muito por ele. Uma vez, numa corrida de estoque, ele convidou a gente para o motorhome dele lá na pista, deu camiseta, porque ele estava fazendo, acho que era 20 anos de carreira, tem essa camiseta até hoje, uso e guardo com muito carinho, né? Assim, um cara muito bacana, né? E, enfim. E a transmissão em si, da Band, foi aquilo, o sinal internacional que todo mundo está acostumado a ver, com as vozes que todo mundo estava acostumado a escutar, só que vozes extremamente felizes. Eles estavam muito felizes com o novo desafio, com a nova casa, principalmente o Sérgio. O Sérgio ele se redescobriu na Band, se sentiu valorizado na Band, narrou demais essa primeira corrida. Os bordões dele e os momentos de narração dele, nos momentos agudos da corrida, são largada, ultrapassagens, acidentes, chegada, é espetacular. Assim, ele narra demais. E estavam todos muito felizes. Né? Assim, dá para perceber nitidamente isso, a felicidade de todos, ou no estúdio ali pré-corrida. Depois, então, quando acabou a corrida, com a sensação de dever cumprido, eles voltaram para o estúdio do Show do Esporte, ficaram lá, o Sérgio Maurício não parava de rir, sabe, durante o fim de semana inteiro. E, assim, outra coisa legal para o fã de automobilismo que a Band fez foi a cobertura total da Fórmula 2, né? Até com treino livre. Né? Eu acordei de manhã, olhei aquilo e falei, pô, tem um P ali, né? Naquela coluna ali dos tempos, está escrito P. Falei, caraca, practice, isso é o treino livre, cara. Sensacional, acho que eu estou transmitindo até o treino livre. E com o Thiago Mendonça, que é outro cara que eu torço demais, gosto demais dele, a gente tem uma relação de anos já, depois ele casou com a Dani, filha do Regi, teve filhos, então é um cara que, sabe, aquele cara que perseverou e falou, eu vou viver de jornalismo de automobilismo, e foi lá e conseguiu. Um moleque, esses caras, Fred Sabino, Rafael Lopes, Thiago Mendonça, Rodrigo França, eu poderia citar tantos aqui, esses caras realmente merecem tudo de melhor, porque acreditaram e conquistaram o espaço deles. Vocês mesmo, aí no Motorsport, sabe? Essa galera é sinistra. Boa, valeu demais. Gui, Valeu. Tem mais uma aí? Opa. Sim, Alfredo, você falou do Sérgio Maurício e eu lembrei agora também, né, dos outros narradores que a Fórmula 1 teve aí nesses anos na Globo, Kleber Machado, Luiz Roberto, que, querendo ou não, são narradores que hoje, para o público brasileiro, são um pouco mais associados com o futebol, mas tiveram uma grande presença na Fórmula 1, narraram grandes corridas, grandes momentos. Como que era esse trabalho com os dois, que não eram necessariamente os fixos da Fórmula 1, mas fizeram muito bem esse trabalho aí ao longo dos anos? Cara, o Luiz Roberto talvez seja a pessoa mais maneira, mais legal, mais parceira da história da TV brasileira. Assim, é bom demais trabalhar. A história da TV brasileira, Alfredo? Da TV brasileira que eu vivi. Da minha história com a TV brasileira. Porra, o cara é demais, assim, extremamente profissional. Te escuta tudo que você fala, ele para te ouvir. Assim, é um cara que ama a Fórmula 1 também. Gosta muito, ele fazia Fórmula 1 no rádio, né? Fazia na televisão. Então, ele tem uma relação com a Fórmula 1 muito grande. Ele estava no GP da morte do Ayrton. Enfim, é um prazerzaço. Assim, o Luiz Roberto é bom demais. Ele é bom narrando futebol, ele é bom narrando Fórmula 1, ele é bom no trato, ele é uma pessoa muito especial. Muito especial mesmo. Não tem quem não gosta. O apelido dele é Senador. A gente chama ele de senador porque ele se dá bem com todo mundo, ele abraça todo mundo, do porteiro ao diretor. Ele, assim, não tem quem não goste. É o nosso político amado. Assim. Todo mundo gosta muito dele. Assim. É um cara impressionante. E ele sempre foi uma espécie de bai do Galvão para a Fórmula 1. Quando o Galvão não podia narrar, narrava o Luiz Roberto e a gente fez muitas corridas juntas. Né? O Kleber, eu trabalhei um pouco menos com ele. Mas eu queria falar do Kleber, principalmente no último ano de Fórmula 1 na Globo, que ele narrou praticamente todas as corridas, tirando o Everaldo, que narrou uma, e o Sérgio narrou 3,
depois eu preciso falar do Everaldo, e o Sérgio narrou uma. Opa. E ele narrou todas as outras. O Kleber, ele começou mal aquela temporada. Porque ele não tem o ritmo de fazer Fórmula 1. Lá atrás, antes de 2020, ele fazia muito esporadicamente. Ele já narrava Fórmula 1 desde a década de 90, quando o Galvão foi para a OM em 92, eu acho. O Kleber assumiu a Fórmula 1, viajou para a Fórmula 1, mas ele sempre narrou muito assim, pingado, sabe? Ele nunca teve uma enorme sequência, pelo menos nos anos em que estive lá a partir de 2012, para narrar a Fórmula 1. Era sempre assim, 1, 2, 3 numa temporada no máximo. Então ele nunca teve aquela sequência. E narrar Fórmula 1 não é fácil. Não é fácil. Você não vê a reação do piloto, os carros das equipes são muito parecidos, né? Você precisa... o Luiz Roberto tinha sempre uma setinha da câmera que vai em cima, que muda a cor de um carro para outro da equipe para saber quem era. A numeração não te ajuda. Né? Os números são pequenos e discretos nos carros de Fórmula 1 muitas vezes. Então, narrar Fórmula 1 não é um negócio fácil. Então, depois da primeira corrida, eu falei, Kleber, liguei para ele, falei, não foi muito legal. Ele falou, também achei. O que você acha que devo fazer? Eu falei, isso. Aí ele deu o feedback dele também, a gente se acertou. E se eu fosse fazer isso, eu falei para ele, né? Quando eu dei um feedback para ele ao fim da temporada. Se a gente fosse fazer o gráfico do Kleber Machado na temporada de desempenho, é um gráfico totalmente ascendente. Totalmente ascendente. Sim. Com a experiência dele, com o talento dele, com a autocrítica dele, e eu falei para ele, Kleber, a gente não está podendo viajar, os nossos 2 comentaristas são de São Paulo, inclusive, agradeço muito a equipe de transmissão de São Paulo, de eventos de São Paulo, que tocou a transmissão, todas as transmissões do ano. A minha equipe, sediada no Rio, não deu suporte, mas na hora de botar no ar era a equipe de São Paulo, comandada pelo Bruno Felberg e pela Mônica Ramos. Fizeram um grande trabalho lá, o Ian, toda a galera lá de São Paulo. Abraçaram a Fórmula 1. O Gustavo, que veio de Minas e está em São Paulo agora como editor executivo, também abraçou a Fórmula 1. Então, Kleber, ele falou, eu falei, é você, tá? E aí o desempenho dele cresceu demais, porque, a gente está falando do Kleber Machado, né? Não está falando de um Júnior. Sim, então... e o Alfredo é um cara que tem história narrando Fórmula 1 muito grande já, não é só um narrador de futebol que muita gente acha que ele é. Então, eu acho interessante você citar essa autocrítica dele, porque, se eu não me engano, ele foi muito criticado em redes sociais, até por ter errado o nome de um piloto, nem lembro quem que foi, mas por outro lado, a gente tinha... E a gente tinha o Everaldo, Alfredo, que era meio que um novato, embora ele já tivesse narrado Fórmula 1, e ele chegou meio que com a pilha toda. Como é que foi gerenciar esses 2 momentos? Porque o Kleber foi bem o que você falou, ele começou mal e terminou muito bem, e o Everaldo já começou com um sarrafo muito alto e numa corrida muito legal também. Como é que foi tudo isso? Primeiro que o Everaldo não tem danado, que quando ele dá a corrida é interrompida, né? Então ele fica horas no ar. Sim. Então, quer dizer, um pé frio não, um pé quente, né? Porque para ele é ótimo, ele está horas no ar na TV aberta. Mas brincadeiras à parte, cara, o Everaldo é um gênio da narração, né? Desde quem acompanhava ele nos esportes americanos, na ESPN, depois ele veio para o Sport TV, começou ali no Sport TV, narrando futebol, ele narra qualquer coisa. Você botou na mão dele um evento, esportes, basquete nem se fala, vôlei, Fórmula 1, futebol, qualquer coisa que você botar na mão dele, ele vai narrar, porque ele é um gênio da narração. E muito jovem ainda. Ele ainda tem, sei lá, 30 anos de profissão pela frente, mole se ele cuidar da voz dele, uma mole. E assim, eu falei, eu sempre tive dentro de mim a certeza que a Fórmula 1 ia renovar com a Globo. Mas eu falei assim, se for a última temporada, eu queria fazer um negócio diferente. E eu comecei a botar a pilha na minha diretora, a Joana Timóteo, na minha ex-diretora. Falei, vamos botar o Everaldo para narrar a Fórmula 1? Assim que ele chegou na Globo, no Sport TV, eu fiz um piloto com ele, lá em São Paulo. E ele narrou muito bem. Não sei se foi de um GP do Brasil, eu nem lembro qual a corrida que ele fez. Ele narrou muito bem. Era para ser um piloto do treino do GP da Austrália de 2020, que em cima da hora não houve o treino, aí a gente empurrou um VT para ele fazer o piloto, já que já estava lá mesmo.
Uhum. Aí, não, mas pô, ele acabou de chegar, calma, ele precisa, né, ainda criar a marca dele, se tornar mais conhecido, e etc. Eu falei, não, dá para fazer, vamos fazer. Ele narra muito bem, ele ama a Fórmula 1, é outro que ama a Fórmula 1, sabe tudo de Fórmula 1, né? Fez Fórmula 1 no rádio também. Sim. Aí, água mole em pedra dura, emplacamos 3 corridas do Everaldo. Foi um sucesso estrondoso, assim. Eu em casa, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, sabe? A Fórmula 1 é uma nova cara. O homem narra demais, ele é alegre, ele é brincalhão, ele tem os bordões dele, né? Aí ele fala, aí a gente combinou, né? Que quando o Hamilton, eu agora não sei se ele narrou a que o Hamilton empatou ou a que o Hamilton passou. Vixe, o Guilherme deve lembrar esse, você lembra, Gui? Eu acho que foi aquele empatou, porque foi logo depois da Rússia, se eu não me engano. Na Rússia ele ia, eu acho que foi Eiffel, Nürburgring, se eu não me engano, que ele narrou, que aí o Hamilton empatou. Pode ser. Aí foi, eu acho que quem narrou a que passou foi o Kleber. Aí eu falei para ele, vamos prestar atenção nessa última volta? Isso antes da corrida, conversando com ele. É uma última volta que vai ficar para a história. Você precisa pensar antes no que você vai falar. Você precisa construir essa última volta. Tá? E é claro que você vai falar, Hamilton, você é ridículo. É claro que você vai falar isso na TV aberta. E depois a gente vai para as redes sociais explicar que ridículo é né? Porque tem muita gente, como já deu aquela confusão com as fãs da Beyoncé no Super Bowl, poderia dar em TV aberta que talvez a maioria do público não conhecesse o bordão dele. Mas assim, quando abriu aquela última volta, eu fiquei em pé em casa e foi muito emocionante. Nossa! Um golaço. Não, foi um momento especial mesmo. E eu também tinha esse medo, porque eu tinha quase certeza que ele ia fazer, e já aconteceu outras vezes, até na TV fechada, o pessoal encheu um pouco o saco dele, mas no fim das contas deu tudo certo, né? Foi essa vez que o Alfredo mencionou, que foi o Super Bowl da Lady Gaga, que ele soltou Você é Ridículo, foi e Lady Gaga. Eu falei foi. Isso. Então, mas assim, foi uma coisa pensada, assim. Eu falei, ele narrou antes dele narrar as corridas na Globo, ele narrou um treino classificatório no Sport TV. E eu falei, olha, na pole, se não for um negócio assim estrondoso, a pole das poles, vale o vai fulano, que ele fala também, né? Sim. E guarda o ridículo. Aí não vai dar. Ele até me perguntou que ele tinha um bordão lá também, que ele falava da tia, como é que é? Da tia lá, que ele usava. Sim. Eu posso usar o negócio da tia Cotinha, lá, sei lá. Que pode, no Sport TV pode usar, não tem problema nenhum. Sport TV, obviamente, você tem mais liberdade, você fala para um público mais nichado, com um público menor, um público mais nichado, para quem conhece mais esse tipo de brincadeira e tal. Na TV aberta, você fala de A a Z, um público muito maior, então você tem que ter cuidado com algumas coisas, mas a gente combinou antes. No empate do Hamilton, você é ridículo, por favor. Então, você pegar aquela última volta, ele constrói, desde que abre a última volta até a bandeirada, é um negócio de louco, assim. É incrível. Ele é espetacular. Foi um cara que eu trabalhei por muito pouco tempo, e quero trabalhar muito mais na minha vida se eu tiver a oportunidade, porque é um gênio no que ele faz. Assim. Você mencionou aí essa última volta, a narração dele é uma coisa brilhante mesmo. O texto que ele vai construindo até a hora da linha de chegada foi de arrepiar mesmo. E, Alfredo, Fórmula 1 tem os seus palcos históricos, né, aquelas pistas que são os templos do automobilismo, e eu queria saber o quanto que essas corridas míticas impactavam no trabalho e, consequentemente, também na audiência. Aí, Mônaco, Monza, Silverstone, Brasil, lógico, um caso à parte, porque a gente está falando de uma corrida em casa, mas como que essas praças impactavam aí para vocês em termos de trabalho e audiência? E pegando o gancho, Alfredo, qual que você gostava mais? Cara, assim, eu tive a oportunidade no meu início, no meu segundo ano como editor executivo, de viajar para 2 corridas no exterior. O meu diretor era o João Pedro Paz Leme à época, ainda havia dinheiro para fazer as viagens internacionais. E eu falei, João, muitas vezes eu converso com o Jaime por telefone, tento entender
o trabalho dele lá, mas eu queria muito ir em alguma corrida no exterior para ver a nossa estrutura, para ver como é que funciona, para ver como é que o repórter entra, para ver como é que é o trabalho do repórter, que ele tem pouquíssimo tempo entre apurar, entrevistar, escrever texto, gerar off, é uma loucura para o repórter. Eu preciso ver isso em loco, até para entender melhor. E eu consegui ir em 2 corridas, uma foi Spa, a outra foi Hockenheim. Baita. Escolhi 2 históricas e também um argumento muito importante eram as principais zonas cervejeiras do circo da Fórmula 1. Então, Belo critério, belo critério. Então, Mônaco é sempre uma corrida que dá um pouco mais de audiência, apesar de muitas vezes ser monótona. Uma corrida que não tem tanta tradição quanto você vai falar na Alemanha, ou em Spa, não sei o que é Barcelona. Não sei por que dava boa audiência também. Mas as audiências ali dessas corridas das 10, antigamente 9, hoje em dia 10 da manhã, eram muito, muito parelhas, na verdade, né? E eu tive a oportunidade, né, de viajar para 2 dessas grandes corridas tradicionais, né? Era o meu 2º ano como editor executivo da Globo, e a casa ainda tinha dinheiro para as viagens, o meu diretor era o João Pedro Paz Leme, e eu argumentei com ele, eu falei, cara, eu preciso conhecer como é que é a nossa estrutura e nossa rotina de trabalho nos locais de prova, né? Porque eu fico só daqui, eu queria entender como é que é o Jaime, o trabalho do Jaime lá, o trabalho do repórter, nessa época os narradores e comentaristas viajavam, como é que eles passam o dia lá, como é que eles apuram as informações, eu queria entender um pouco do trabalho deles, até para eu poder conversar melhor com eles, né? Caso de necessidade. Então, em 2003, eu fui para 2 corridas. Eu fui uma em Spa e uma em Hockenheim. 2 grandes e tradicionais autódromos da Europa e do circo da Fórmula 1. E não à toa, né? Na verdade, o principal argumento foi que lá se produzem as principais cervejas, né, na Alemanha e na Bélgica, do mundo. Então, foi um momento que eu não esqueço nunca. Foi quando a gente foi jantar num dos jantares em Spa, que eu pedi um moule frite, né, que é o... Como é que é o nome desse negócio em português? Que você tira da conchinha e come? Mexilhão. Mexilhão, obrigado, meu amor. Minha esposa me deu ajuda aqui. Mexilhão com batata frita acompanhado de uma chimay do lado, que era um negócio assim que eu passei o jantar inteiro calado, só deliciando isso. Mas assim, o primeiro dia que eu fui para a pista em Spa e parei no pé da Eau Rouge, eu fiquei todo arrepiado, cara. Incrível aquela subida, né? Aquela curva a 350 por hora, que os carros hoje não freiam mais para fazer, é como se fosse uma reta. E até o Rodrigo França me registrou ali, né, ao pé da Eau Rouge, a foto dele. E na segunda-feira, pós-GP, o baiano, né, Luiz Demétrio Furquim, que era o nosso cinegrafista à época, na Fórmula 1, chegou para mim e falou, velho, a gente já tá no check-in, né, do hotel para ir embora. Velho, não quer dar um pulo ali na pista? Eu falei, como assim, cara? A gente vai embora, pegar o avião, eu ia até Bruxelas pegar o avião. Não, dá tempo, velho. Entre aqui no meu carro, que ele tinha um apelido, o carro dele, acho que era, não sei se era Corcel Negro, não sei o que, era uma BMW preta. Entramos, o hotel era perto, tocamos, portão de Spa aberto, entramos na pista e demos a volta na pista, no carro do baiano, e eu registrei o vídeo dessa volta inteira, com todos os detalhes daquela pista histórica. E em Hockenheim, acabava ali o treino, hora do almoço, a gente podia ir ou na Ferrari comer, ou na Red Bull, ou em qualquer lugar ali do paddock comer. O Reginaldo me pegava pelo braço, meu filho, vamos comer um Bratwurst na carrocinha, que é isso que é bom. Aí você ia lá, aquele pão com salsicha alemã, muita mostarda, e aí tipo, almoçou os 4 dias aquilo lá. E eu adoro comida alemã, né? Bock é um sobrenome alemão. Então, para mim, foi tranquilo. Guias bons também, né? Ele foi bem assessorado aí nos autódromos. Esse jantar aí em Spa, Alfredo, o Galvão estava no jantar? Ele foi pro vinho ou tomou cerveja também? Acho que nesse jantar específico,
Ele não foi, mas teve um outro jantar que, inclusive, era aniversário, talvez dele. Agora não lembro de quem era aniversário, que foi todo mundo, teve parabéns para você, né? Aí eu me lembro do Jaime Brito, inclusive, o Nick Lauda estava sentado numa mesa próxima, e o Jaime, hey Nick! Hey Nick! O Nick Lauda nem olhando para ele, né? É o meu cachorro latindo. Nick Lauda nem olhando para ele, pegou um guardanapo da mesa e jogou na mesa do Nick Lauda. Aí o Nick Lauda se assustou e olhou para ele. Aí ele deu um tchauzinho para ele. Tá muito bom com o meu cachorro, não? Daqui a pouco ele acalma, hein? Daqui a pouco ele acalma. Deu para ouvir alguma coisa com o meu cachorro? Bota ele na tela aí. A estrela do programa. Vem cá, Bob. Vem cá. Vem cá, meu filho. Não vou brigar com você porque você tá latindo no meio da entrevista, cara. Isso que é o bom de fazer gravado. Ele ficou... Então, aí o Nick Lauda assinou para ele. O Jaime e a Mariana tinham uma excelente relação com o Nick, né? Falecido, saudoso Nick Lauda, um dos maiores personagens da história da Fórmula 1. Não, eu perguntei do negócio do vinho do Galvão, porque o Galvão até faz vinho, né? Pelo menos na Bélgica, na Alemanha, tinha que tomar uma cervejinha para prestigiar ali a produção local. O Galvão tem álcool, ele gosta de tudo. Aí. Ele me ensinou a beber grappa, nunca tinha ouvido falar em grappa na vida. A primeira vez que foi ele que me apresentou. Eu não podia beber com as mãos, né? Você tinha que pegar o copo com a boca direto na mesa e virar assim o copo com a boca. É muito louco o jeito de beber grappa do Galvão. Isso a gente já estava meio para lá de Bagdá também para fazer essas coisas, né? Correto. Mas tem que aproveitar as viagens e a interação com a galera. Os jantares com o Galvão sempre foram muito ótimos no sentido de você ouvir muitas histórias e conhecer um pouco da história da televisão, do esporte na televisão brasileira, né? Isso sempre foi muito enriquecedor. O Regi também, as histórias do Regi. Então, aproveitei bastante essa parte aí. Isso é legal da gente trazer também no bate-papo, porque com o Regi eu já tive a oportunidade de tomar umas, mas com o Galvão não. De todo modo, foi perceptível que a partir do momento que você começa a trocar uma ideia que ele engrena, o homem tem história até não acabar mais, né, Alfredo? É verdade. Não, assim, de fechar os restaurantes e os garçons ficarem em volta da mesa, tipo assim, não vai embora não vai embora não, até alguém se tocar e falar, pô, Galvão, tá na hora de ir embora, porque... Não, eu cansei de... Isso várias vezes aconteceu, a gente sair depois de uma transmissão para almoçar e emendar o jantar já, no mesmo lugar, na mesma mesa que a gente estava sentado, já emendava o jantar e fechava o restaurante. Normal. Assim que é bom. Aí que não falta história para contar. Mas, Alfredo, queria agradecer demais, muito mesmo, a sua participação aqui com a gente. A entrevista foi muito legal. Você deu o seu tempo. Aí tivemos uns probleminhas técnicos no começo da conversa para a galera que não está por dentro dos bastidores. Mas no fim deu tudo certo. Vai ter que editar muita coisa aí. Mas vai valer a pena a edição. A edição vai ser um entretenimento também. A gente vai ajudar o Chuin, que é o nosso mago do audiovisual. Mas, Alfredo, obrigado demais mesmo por ceder seu tempo, pelo bate-papo. Foi muito legal você trazer todos esses bastidores, a relação com esse pessoal todo e a parte técnica também, o desafio das transmissões, das coberturas jornalísticas como um todo. A gente curtiu demais. Valeu, Alfredo. Prazer foi meu. Obrigado, Carlos, Guilherme, Felipe, que não pôde estar aí com a gente, mas é um grande líder aí da galera do Motorsports. Bom trabalho para vocês. Vida longa ao Motorsports. Um grande abraço. Obrigadão. É isso aí, valeu para você que nos assistiu, já deixa a curtida no vídeo de hoje, que eu tenho certeza que o bate-papo foi bom para você que acompanhou, além, claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações, sem contar o bom e velho jabá de nos seguir em todas as redes sociais, baixar aplicativo, baixar podcast e tudo mais. Então, gente, tá aí o bate-papo muito legal com o Alfredo Bockel, e a gente vai ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.